Bom dia, irmãos. Tem ardido no meu coração, porque ando consternado, como provavelmente todos aqui, e até alguns que não são cristãos, consternados com o que está acontecendo no mundo. Como o mal tem se levantado de uma maneira muito forte nos últimos tempos, como está sendo audaciosos os homens maus, como eles têm agido, falado com clareza, com audácia, com clareza, já sem constrangimento, sem medo, sem esconder, sem disfarçar, falando coisas anti-Deus, absurdos, coisas inacreditáveis, que nos deixam assim, consternados, assustados, preocupados, tristes, abatidos de ver tanto mal nesses últimos tempos. De uma hora para outra tem acontecido essas coisas. Há pouco tempo eles disfarçavam, já não disfarçam mais. Uma verdadeiras loucuras às vezes, literalmente loucuras. E tenho pensado como viver tudo isto de uma maneira certa. Como? Como pensar, o que pensar, como agir, o que fazer. Creio que muitos de nós têm feito isto, né? Isso tem ardido no meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem me falado. Eu preparei uma introdução de que é para expressar como está o mundo nos dias de hoje. Eu estava fazendo isto, daí a Aisha chegou com um videozinho que ela tirou da internet de um irmão, um pastor querido, que ele fez isto melhor do que a minha introdução. Então eu escolhi trazer esse vídeo, desse irmão. Eu vou pedir para passarem. Ele expressa em 6 minutos, 7 minutos, como está o mundo hoje. Por favor. Últimos dias. Será que já estamos? Últimos dias. Será que já estamos neles? Uau. A nossa geração que está mais próxima. Vilela, Ela é a última da a nossa geração é que está mais próxima do fim, porque ela é a última da última. Então não tem jeito, né? Tem que ser a nossa. disse, Vilela. Jesus disse, Vilela, não disse com precisão que dia ele voltar, mas deixou sinais. Aqui é uma coisa que eu ainda não vi no seu podcast alguém falar. Todo mundo quando fala de sinais, terremotos, guerra, tal, não. Existem duas categorias de sinais da volta. Sinais de certeza, é certeza que ele vem, ele não mentiu, ele vai voltar. E sinais de proximidade, de iminência. 2 sinais. Quais são os sinais de certeza? Mateus 24. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos profetas. Porém, não é o fim. É o princípio das dores. Que termos esses dores? Jesus assemelhou a volta dele a uma grávida de 9º mês. Dor é a contração. Me fala, quando a mulher grávida tem a primeira contração, significa que vai nascer naquela hora? Não. Mas significa que vai nascer. Opa, vai nascer. Chegou o momento. Corre para o hospital. Como é que ela sabe quando vai nascer? As contrações vão aumentando em número e em intensidade. Ela vai ter mais contrações e mais doídas. Então tá. Pandemia de coronavírus. Guerra na Ucrânia. Acho que foi o terremoto na Turquia, que matou 4.000 pessoas. Sim. Turquia. Então, sinais. Sinais de certeza. Não posso falar. Jesus está perto. Por quê? Porque terremoto sempre teve. Fome Vulcão. sempre teve. Vulcão, peste negra, peste bubônica. Matou parte da Europa. Espanhola. Claro que à medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificando. Por exemplo, quando você era pequeno, você via falar de um grande terremoto de 5 anos. Hoje é todo mês. Então são sinais Furacões. que, quando você vê, Jesus falou disso, ele vai voltar. Eu tenho certeza. Sinais de proximidade. Quando o Vilela ver, agora ele vai voltar. Está perto. São 2.
1 Tessalonicenses. Ninguém se engane, porque não será assim, não será o quê? A volta de Jesus não acontecerá sem que, aí ele menciona 2 sinais, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Apostasia e o anticristo. São esses os sinais de certeza. Esses são os sinais. Apostasia, o que é apostasia? O abandono da verdade. Quando a gente pensa em apostasia como vai todo mundo virar ateu? Não. Apostasia é o crescimento de igreja falsa. Vão deixar a verdade para seguir mentira. E há de ser que nos últimos tempos se apostatarão uns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Eles não conseguirão mais ouvir a verdade e vão deixar a verdade para ouvir as fábulas. Essas coisas miraculosas, malucas que aqui em São Paulo tá cheio. Então, esse é um sinal. O que é apostasia? Vamos lá. A Bíblia diz assim, nesse tempo, o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Multiplicar a iniquidade, Vilela, Deus vai tirar os freios do homem. Vamos ver cada coisa, sem regras, sem leis, sem fronteiras, para o pecado. Esse sinal, acredito que está começando a ficar. Quando eu achei que já tinha visto tudo, quando a menina em um museu tocou em um homem nu, aquilo ali não era nem o começo de nada. As aberrações que estamos vendo. O que é? Multiplicar a iniquidade, o pecado ia se alastrar. O amor se esfriaria. Que amor? O amor ao próximo e o amor a Deus. Os homens seriam sem afeições, Vilela. Os homens seriam como animais. Os homens se tornariam essas pessoas desenfreadas, sem regras e sem leis. Que é o que está acontecendo. Imagina quando aprovou o aborto, acho que foi na Argentina, as pessoas saíram às ruas, festas, fogos, para comemorar a morte dos inocentes. Que isso? Que sociedade é essa, meu Deus? Agora está sendo votado aí para até 12 semanas. Por que não então espera tirar teu parto, pega um pau e mata? Que isso? Vilela, se você matar uma foca, 10 a 12 anos de cadeia. Se matar um homem, talvez fique 3. Que é isso? Uma tartaruga. Não mate tartarugas. É perigoso, você tem uma prisão perpétua. Mas homens, olha só a inversão de valores. Vilela, patrocinar a cirurgia de mudança de genitália para menor de 18 anos sem consentimento do pai, patrocinada pelo SUS. Que é isso? Claro, todo mundo tem direito de fazer o que quiser com a vida e com o corpo. Mas uma criança que não sabe decidir nada e sendo patrocinado isso. Não pode nem dirigir. Aí o que acontece? Vamos imaginar que a apostasia é uma carniça. O anticristo é o urubu. O que atrai o abutre? As aves de rapina. Os cadáveres, a carniça. Quando a apostasia, esse mundo, essa iniquidade se tornar sem freios, vem a cereja. O anticristo. Aí ele vem. Quando nós vimos esses 2 sinais... O anticristo não é o demônio. Não. O anticristo é o quê? Se Cristo é a encarnação de Deus, o anticristo é a encarnação de Satanás. Ele é o enviado de Satanás. Então, quando ele vir, provavelmente, a Bíblia chama ele de a besta que sai do mar. Poder político e militar. Então, existe a besta, sistema, e o cabeça do sistema. Você aprendeu o que é isso? Primeiro século, o Império Romano era a besta. Era um sistema. Mas esse sistema tinha um cabeça, Nero, que massacrava os cristãos. Então, é um sistema de governo mundial, político e militar, que vai ter o seu cabeça, um governante mundial, a serviço de Satanás, com a finalidade de implantar o seu reino, o seu governo, e perseguir os cristãos em um tempo que chamamos a Grande Tribulação. Quando nós vimos tudo esse cenário sendo montado, aí sim, Cristo está às portas. Amém.
Só uma correçãozinha, esse irmão querido, esse pastor, esse nosso irmão, expressou muito bem. Só uma correçãozinha que ele falou, que nós temos direito de fazer tudo com o nosso corpo, com a nossa vida. Tem que dar um descontinho, porque eu acho que qualquer um de nós pode errar quando está nessa pressão diante das câmaras, e hoje em dia, cuidar o politicamente correto, a gente pode cometer um errinho, então a gente tem que dar um descontinho. Mas é um irmão muito sério, e expressou muito bem o que está acontecendo. Os homens estão ficando sem afeição, sem amor. A minha percepção pessoal é que nós já estamos no início da grande tribulação, que pode aumentar, sem dúvida que sim. A gente só pensa no nosso país, aqui no nosso habitat, mas no mundo já estão matando cristãos por aí. Já tem gente matando cristão. Eu li uma reportagem, eu fui atrás para ver se era verdade, irmãos. Na China, existe uma prisão bem perto de um hospital, que eles tiram os órgãos vivos dos prisioneiros. Eles tiram os órgãos vivos e botaram essa prisão bem do lado do hospital, para ser rápido o transplante para transplantes. Quem são os prisioneiros? A maioria cristãos. Muitas vezes estão tirando os órgãos deles vivos. Isso é verdade. Eu fui atrás dessa notícia, pesquisei, é verdade. Como é que ficamos sabendo disso? Porque não aguentou, fugiu, está morando nos Estados Unidos hoje e trouxe isso à tona. E pasmem, algumas universidades americanas sabem e estão junto nisto, nessas pesquisas com pessoas vivas, essas transplantes de órgãos. Então a gente pensa que é só lá. Não! Os maus estão em tudo que é lugar. Naquilo que nós chamávamos o país, o berço do cristianismo, os Estados Unidos, que era modelo para nós, lá tem cúmplices disto. O que significa isto? O mal está crescendo na terra e nós estamos nos últimos tempos. Amém? Como enfrentar tudo isto? Em primeira coisa, selecionei 5 pontos, por favor. Do outro lado, aqui está queimado. Isso. Primeira coisa, discernir o mal, nos proteger do mal, aprender a renunciar. Nós vamos ter que renunciar a coisas, aprender a ter perdas, ter prejuízos. 4, aprender a lidar com o sofrimento, perseverar sem abandonar a fé. E 5, não deixar de congregar. O corpo de Cristo é uma proteção nesses últimos tempos. Em Hebreus, eu vou pedir para abrirem a Bíblia só uma vez, depois eu só leio aqui, não precisa abrir, mas esse texto, por favor, abram em Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 14. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
assim vos tornastes como necessitados de leite, e não alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Para os adultos, alimento sólido é discernir o bem e também o mal. Nesses últimos tempos, é necessário aprendermos a discernir o mal, em primeiro lugar, para nós não sermos enganados. Discernir é distinguir a diferença. Por que isso é importante? Porque está misturado. As coisas boas e coisas ruins estão misturadas, estão no mesmo lugar, nas mesmas coisas. Tem coisas que a gente tem que usar, tem lugares que a gente tem que transitar por eles. Tem que fazer uso de certas coisas, porque são boas, mas o mal está ali. Isso, podemos falar muito sobre isso, mas eu vou usar um exemplo. As universidades. Puxa, ali se aprende, se forma, se informa, etc. Universidade, eu tenho dito para minhas filhas, eu perdi um filho, começou lá. Lá tem pessoas fascinantes, inteligentes, se aprendem coisas fascinantes, a física, como funciona o universo, química, como funciona a matéria, biologia, como funcionam os organismos, o corpo humano, são coisas fascinantes isso. A matemática, é para a gente poder calcular e medir tudo isto. Imagina um jovem de 18 anos entrando lá e se descobrindo o mundo, tudo. Conhecendo pessoas inteligentes. A minha filha está fazendo engenharia civil, ela disse que um dos professores dela tem o reconhecimento de ser, se não o melhor, mas um dos melhores técnicos em fundações. O cara que mais entende fundação do mundo. Fazer fundação em alto mar, para pontes, etc, etc, etc. Ela tem aula com esse cara. Esse cara vai falar coisas de engenharia, ela vai ficar fascinada. Uns vão de medicina, vão ficar fascinados. De outras tantas matérias, de biologia, química, vão ficar fascinados com isto. Aí volta para casa, vê o pai e a mãe simplesinho, não sabe nada, né? Chega para cá, gente simples, aqui não sabe nada, lá que eles sabem de tudo, né? Está misturado, mas só que esse conhecimento nada de mal. Porém, olha só o que aconteceu. Deus tem me dado até umas experienciazinhas. Eu estou lendo uns livros de história do cristianismo, estou gostando muito. Aí estava lá, um livro que estava lendo falou sobre a civilização suméria, dos sumérios. E aí, ali não falava muito sobre eles, mas fiquei curioso. Fui pesquisar na internet. E aí achei um vídeo de 16 minutos. Esse aqui. Né? Aí tinha um professor de história fascinante, inteligente, uma comunicação de primeira, um conhecimento, uma fluência no falar, com uma clareza extraordinária, falando, um professor, top. Daí ele começou a falar da civilização que tem 7.000 anos. 7.000? Tá. Mas vamos lá, estou interessado na civilização suméria, deixa passar. Aí começou a falar. E disse, lá nos Sumérios tinha um cara, que eu esqueci o nome agora, que ele veio com uma lenda, de que alguém sabia que ia chover 40 dias, aí ele construiu uma arca, e choveu 40 dias, é uma lenda, 40 dias, aí ele pegou um casal de cada animal, pegou a família dele de 8 pessoas, botou na arca e choveu 40 dias. Depois ele soltou um pombo. Se o pombo viesse com uma graminha,
porque as chuvas tinham parado. Mas como ele voltou sem a graminha, quer dizer que tem as águas. Aí ele soltou de novo o pombo, daí ele voltou com uma graminha, então as águas baixaram. Mais tarde, os hebreus copiaram essa lenda, agora com um personagem chamado Noé. É fascinante. Gurizada vai acreditar nisso. Aí volta para casa, não, os sumérios já tinham isto. No meio disso, mas fiz aqui quimicologia, está bem. Tudo certo, mas lá. Aí pega essa gurizada. Estraga a cabeça. Dizem que 70%, isso é uma pesquisa real nos Estados Unidos, 70% dos meninos cristãos da gurizada que vão para a universidade, 100% vão, 70% caem da fé, só 30% permanecem. E dizem os entendidos que essa proporção aqui no Brasil também, 70% se perdem. Por quê? Porque é fascinante, eles vão para um lugar de muito conhecimento. Eu começo a admirar aquelas pessoas, aquele conhecimento, e eles são enganados. Por isso, é importante discernir o mal. Está na hora da igreja discernir o mal. A Bíblia chama isso de alimento sólido. Amém, irmãos? A gente pode aprender a discernir o mal, sem dúvida, também, quando nos lamentamos da fé e crescemos. Segunda coisa, agora discernindo o mal é nos proteger do mal. Lá em Efésios 6, não precisa abrir, é um texto muito conhecido da armadura de Deus. Paulo ensina, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, a nossa luta não é contra pessoas, é contra as forças do mal nas regiões celestiais. Tem que botar isso na cabeça. A vitória da igreja não é uma vitória política. A disputa política já foi perdida lá desde Adão e Eva. Jesus ensinou, disse: esse mundo tenebroso jaz no maligno. Como é que a gente vai querer salvar ele através da política? É infantilidade isto. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra presidentes, não é contra ministros. Não é. A nossa luta é contra as forças do mal nas regiões celestes. Amém? E Paulo agora faz uma figura da armadura, de uma armadura para quem vai para a guerra, lutar contra pessoas, contra carne e sangue, que tem capacete, que tem uma couraça, que tem uma espada, uma bota. Ele usa essa figura para nos dizer como é que a gente trava essa luta espiritual. Quando a gente usa esse texto, às vezes fica preso lá na couraça, na espada, mas não era isso que Paulo quis enfatizar. Ele usou essa figura da luta contra carne e sangue para nos ensinar a luta contra as forças do mal, a luta contra principados e potestades. Quais são as armas? As armas contra carne e sangue é uma espada, é uma armadura de ferro, couraça, bota, capacete, etc. A luta contra as forças do mal é verdade, é justiça, evangelho da paz, é salvação, palavra de Deus, oração e súplica, e vigiar com perseverança. Como ele diz assim: estai firmes, cingindo-vos agora. 13, vou ler de novo. 13, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, nesses dias. Tem que tomar a armadura de Deus. Que armadura é esta agora? E depois terdes vencido, permanecer inabaláveis. Agora começa a nos ensinar a armadura
nesta luta espiritual. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Essa ênfase que tem que ter. Não na couraça, é na justiça. Ele está usando uma figura. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados no maligno. Dardo é desse tamanho, flecha é assim, mata. Dardo não mata, mas machuca. Como é que a gente se protege contra os dardos? A todo momento nos recebendo quando andamos por aí, quando nossos filhos andam por aí, um dardinho. Na história, no comércio, na música, na moda, nos filmes, na cultura, em tudo um dardo. Como é que a gente se protege contra esse dardo? A fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esta é a armadura para esta luta. Amém? É assim que a gente vai se proteger. Com a verdade, a Bíblia, fé, Evangelho da paz, oração, perseverança. O mundo não será vencido politicamente. Aliás, já foi vencido. Jesus já venceu. Eu venci o mundo. Como é que a gente vence o mundo? Nos unindo a Jesus. Ele já venceu. Politicamente, não podemos ser infantis. Colocar nossa esperança nessas coisas. Colocar a esperança nessas coisas só vai trazer a angústia. E nós vamos andar que nem tontos por aí, neste mundo. Colocar a esperança não é infantilidade, é ser criança espiritual. Vai trazer angústia. Para a gente poder viver em paz neste mundo. Sermos frutíferos, ficar tranquilos. A gente tem que nos unir a Cristo e nos considerar vencedores com Ele. Ele já venceu este mundo. Ele vai voltar. Vai colocar, a gente tem que ter paciência, perseverança, para sermos vencedores junto com Ele. Aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E não colocar nossa esperança numa mudança da política. Pode até mudar, pode, mas vai cair de novo. E a segunda queda vai ser maior ainda. O tombo vai ser maior. Não podemos nos iludir com melhorias daqui. Eu achei tão bonita uma frase, eu vou ler aqui, de um Papa, Gregório I. Foi considerado por João Calvino, por os reformadores, o último bom Papa. Ele era monge, ele não queria ser Papa. O povo amava aquele monge e colocaram ele quase que à força. Ele assumiu, e isso no ano 500 mais ou menos, e diz a história, que foi o melhor Papa de todos os tempos. Ele era um homem piedoso. Foi um bom homem. Olha só o que ele disse. Naquele tempo, não tinha as comunicações que tem hoje, então eles mandavam mensageiros para levar as instruções pelo campo. Ele mandou um mensageiro e falou para ele assim: as instruções que te dei devem ser seguidas com afinco. Zela para que os bispos não se metam em assuntos seculares, a não ser quando seja necessário para defender os pobres. Que os bispos não se metam em questões seculares. Os cristãos não devem se meter em questões seculares. E quando a gente for por aí para trabalhar, para estudar, aprender a se mover neste mundo tenebroso, discernindo o mal
tanto o mal como o bem. Amém? Quando a gente sai de casa, eu vou encontrar o bem no meu trabalho, mas vou encontrar o mal. Tem que estar atento, acordado. Aliás, o que é vigiar? Vigiar é estar acordado e não dormindo. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 eram virgens. 5 dormiram e 5 ficaram acordadas. Vigiar é estar acordado diante desses acontecimentos. Não pode estar dormindo, distraído, alheio, pensando errado. Uma estratégia errada, querendo mudar o mundo. O mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo, Jesus disse, nada tem a ver comigo. Tem um príncipe que está com os dias contados. 3, aprender a renunciar. Literalmente, a ter perdas. Até prejuízo de muitas coisas. Inclusive financeiras, se for preciso. Os cristãos têm que entender que renunciar é uma proteção. Jesus ensinou isto. Fala em Mateus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Muitos perdem a casa porque amam o filho, o pai ou a mãe mais do que Jesus. Pode, e botam tudo a perder. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus nos ensina a renunciar à própria vida, a qualquer coisa, até filho, pai, mãe. Por amor a Jesus, nada pode ser mais do que Ele. Nós temos que aprender a renunciar a coisas, a própria vida, para achar a vida eterna. Quem quer salvar sua vida aqui, perde. Nós não podemos ficar presos a querer resolver a nossa vida aqui na terra. Tem que entender que os nossos desejos naturais não são bons. E a solução é a cruz, é a negação da própria vontade. É renunciar. Mas Satanás pensa diferente. Eu queria falar um pouquinho sobre Satanás. Como é que ele age? Como é que a mecânica de ação dele? A Bíblia joga luz sobre isto. Tem várias passagens bíblicas que jogam luz sobre isto. Lembram quando Pedro queria salvar Jesus da cruz e falou assim, Senhor, isso não vai te acontecer de jeito nenhum. Aí o que Jesus respondeu? Arreda, Satanás. Tu está cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Chamou de Satanás e cogita das coisas dos homens. Numa referência de que o homem, sem Deus, sem o Espírito Santo, ele é um aliado, um colaborador de Satanás de algum jeito. O homem sem Deus, ele acaba sendo um aliado. Satanás usa. Depois, lá quando ele estava na ceia, diz, vamos sair daqui, eis que o príncipe desse mundo vem aí. O príncipe do mundo vem aí. Quem é que vem? Judas e alguns soldados para prender ele. Vem o Satanás, representado por pessoas, um traidor e soldados amando das autoridades descrentes que duvidavam que ele era o Messias. Satanás usou, mas Satanás sabia que ele era o Messias, mas usou pessoas para ir lá prender Jesus.
Mas como é que essa mecânica de influência, que as pessoas se movem inspiradas por Satanás? Eu não sei, mas é um fenômeno sobrenatural que a Bíblia joga a luz e diz que existe. Satanás age inspirando pessoas para o mal. Alguns sabendo que estão sendo inspiradas, outras não. Basta estar sem Deus. Naturalmente, o homem sem Deus, ele acaba servindo à causa de Satanás. Jamais eu saberia isso se eu não fosse pela luz das Escrituras. Isso é um mistério. O homem sem Deus está a serviço da causa de Satanás. Agora, tem gente que é consciente, que sabe. Os satanistas, o próprio Satanás sabe da existência de Deus. Ele não nega, mas ele discorda. Ele acha que Deus está errado. Qual é a referência bíblica para isso? Lá em Jó, quando Satanás aparece entre os filhos de Deus, lá, Jesus pergunta: por onde andavas? Pela terra. Aí Deus disse: viu meu servo Jó? Ele é fiel a mim. Fiel porque deu tudo para ele. Discordou. Tira dele para te ver. Está bom. Vai lá, tira tudo dele, mas só não toca na vida dele. Eu faço o que tu quiser, eu te garanto. Deus sabia o que está fazendo. Por quê? Porque tinha o espírito dele lá dentro de Jó. Vai lá então. Foi. E Satanás se quebrou. Né? Porque Jó tinha o Espírito Santo. Amém? Ora, olha como é que Satanás pensa e continua pensando, discordando de Deus. Uma vez, eu nunca procurei isso, tá, irmãos? Nunca. Mas me caiu sem eu querer. Uma vez fui evangelizar um cara e tinha na casa dele assim, um livro sobre satanismo. Aí chegou: tu quer um café? Eu não tinha visto o livro ainda. Quero. Foi fazer um cafezinho. Aquele ali, peguei e comecei a folhear. Eu abri numa página que Deus quis me mostrar. Ali, eu li uma página inteira, só me lembro de uma coisinha. Diz assim: chamando Deus de tirano. Por que ele quer mandar em tudo? Por que ele tem autoridade? Por que todo mundo tem que obedecer a ele? Isso é satanismo. Satanismo não é ateísmo. Embora os ateus acabem servindo a Satanás por ignorância, tem os satanistas que servem a Satanás por discordarem dele. Satanás é um. Satanás é satanista. Ele sabe da existência de Deus. Ele não é ateu, mas ele discorda. E essa mecânica que ele joga esses valores em alguns, que Deus é tirano, né? Tem um filme aí, um diálogo, um cara que é o diabo, a encarnação do diabo, ele começa a expressar o sentimento dele em relação a Deus, que ele diz assim, discordando de Deus, Deus dá instintos, esse presente extraordinário dos sentidos, e proíbe desfrutar dos sentidos. Olha, o diabo falando, né? Olha, mas não toca. Toca, mas não prova. Prova, mas não engula. Ele fica lá em cima, morrendo de rir da gente. É o pensamento de Satanás a respeito de Deus. Ele é um intolerante, um tirano. E pasmem, ele diz que é melhor reinar no inferno do que ser escravo no céu. Servo é escravo. Esse é um pensamento satânico, irmãos. E ele conseguiu convencer pessoas a pensar assim. Houve, este ano, 2023, se não me engano, no início do ano, houve o maior culto satânico da história, em Boston, nos Estados Unidos. Ouviram falar? Não, tem gente que ouviu falar. O maior culto satânico. Houve ali um desbatismo.
renunciando ao batismo, aqueles que foram batizados quando criança, um dia foram batizados, né? Por quê? Porque eles acham que Satanás está certo, eles não são ateus, que tem que desfrutar do prazer, dos sentidos. Satanás diz que ele sim, que gosta do homem, que ele quer que o homem desfrute dos seus sentidos, que sinta prazer, por que não? Essa mente satânica. A gente não percebe isso às vezes em alguns que saem da igreja porque é muito rígido as regras. Eu quero sair para experimentar. Lá não é bom. Bom é aqui fora que pode tudo. Isso é satânico. É um engano. A gente tem que discernir isto e ter maturidade para ensinar os nossos. Está na hora da gente aqui. Ontem era culto de jovens, hoje é culto da família. Tem muitos pais, temos que amadurecer, comer alimento sólido para proteger nossos filhos dessas coisas, dessas mentiras, desses enganos. Eu tenho falado para minhas filhas como Satanás pensa, como é que ele age, como é que ele engana, como é que ele derruba. Ele é tão convencido que ele diz que é melhor ser livre no inferno do que escravo de Deus no céu. Isso é satânico. Mas não é verdade. Deus, quando Deus fez a criação, Ele criou o quê? O Éden, o paraíso. O que é paraíso? É lugar de deleite. Deus fez um lugar de deleite, de eterna paz e alegria. Um lugar sem pecado. Verdadeira paz. A paz é a ausência de pecado. A verdadeira alegria está na ausência de pecado. Não precisa do pecado para ser feliz. Isso é uma mentira satânica. Satanás mente que para ser feliz, para ter felicidade, tem que desfrutar do pecado. Não, não é. Muito pelo contrário. Tem momentos de euforia. Uma vez eu vi um convertido que viveu barbaridades de pecado. Ele disse, depois se converteu, virou pastor. Ele disse assim: eu vivia uma festa o dia inteiro. O pior momento do meu dia era quando eu deitava a cabeça no travesseiro e apagava a luz. Era terrível. Eu tinha que tomar remédio para dormir logo, porque doía muito a alma depois de ter desfrutado de prazeres durante o dia. O pior momento era dormir e apagar a luz. É um engano terrível que destrói pessoas. Deus tem o caminho, tem a luz. O Deus das luzes é que tem isso para nós, que nós estragamos por causa do pecado, aliados com Satanás. E a solução é a volta de Jesus. Amém? A renúncia ela é importante, irmãos. Olha, quando Deus falou com Caim, Caim pecou e estava lá com o semblante todo torto. Por quê? Por causa que ele pecou. O que Deus disse para ele? Por que tu anda assim? Por causa do pecado. O teu desejo será contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Renúncia. Temos que aprender a renunciar a tudo que nos atrapalha a nossa união com o Senhor Jesus. Nesses últimos tempos, irmãos, isso é para sempre, né? Mas aprender a renunciar a tudo aquilo que atrapalha a nossa união com o Senhor Jesus. Jesus disse, né, que a vontade dele, que nós sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Devemos renunciar a tudo aquilo que nos impede de servi-lo,
que ocupa o nosso coração demais, mais do que ele. Tudo aquilo que alimenta mais a carne do que o espírito. Por exemplo, excesso de entretenimento, de trabalho, carreira, que faz nos afastar de pessoas. O bem-estar, que é sutil para ocupar o nosso coração. Até um exemplo meio bobinho, a moda. Se isso nos atrapalha, filmes e tantos prazeres e bem-estar que são nos oferecidos todos os dias, é o século do entretenimento. Devemos renunciar a tudo aquilo que alimenta mais a nossa carne do que o nosso espírito. Fazer uma verdadeira renúncia. E requer sacrifício, requer domínio próprio. Por isso que Deus disse para Caim, cabe a ti dominá-lo. Tem que ter o domínio próprio. Por quê? Porque a nossa inclinação natural é para o bem-estar. É para o conforto da carne e da alma. Todo homem, todo ser humano tem essa inclinação de alimentar a sua carne. Isso requer renúncia, domínio próprio. Tem que entender isso. Tem que fazer sacrifício para isto. E quando está falando essa palavra, Deus me lembrou claramente para me trazer. Pornografia. O entorpecente do século. O entorpecente dos entorpecentes. Pior que o crack. Que a gente não tem noção, irmãos. Eu estou sabendo dessas coisas, porque tenho pesquisado, tenho me interessado. Tenho andado com pessoas que se interessam, cristãos que se interessam por essas coisas. Quem estiver metido nisto, sai logo. Quem estiver flertando com a pornografia, para logo. Olha os filhos. Isso é um entorpecente pior que a cocaína. A cocaína, o crack acaba com o corpo. Isso acaba com a alma, com o espírito. Derruba qualquer um. Para logo. Confessa. Abre. Confessa, abre. Isso chama alguém, amigo, pai, mãe, pastor, discipulador. Abre o coração. Paga o preço de abrir, de se expor, para se livrar dessa droga, desse entorpecente, que corrói o espírito, pior que qualquer outra droga. Dizem que quase a totalidade dos homens fazem uso da pornografia, dizem. Eu já disse aqui e vou dizer de novo. Sabe qual é a palavra mais pesquisada no Google? A palavra sex. Ela ocupa sozinha. Quantas palavras existem em motivo de pesquisa? Eu não sei, mas deve ser muitos milhares, né? De palavras que botam lá. Desde geografia, sapato, quero comprar um sapato, para buscar no Google lá, tudo. A palavra sex, sozinha, ocupa 40% das pesquisas no Google. Sozinha, quase metade. Imagina o que acontece nas madrugadas mundo afora. Sexo, pornografia. Está acabando. Por isso é que a humanidade está entorpecida. Porque a gente pergunta, como é que tem tanto mal no mundo e ninguém faz nada? Porque está todo mundo drogado pelo pecado. Está todo mundo drogado, tonto, bêbado, por causa do pecado. O entorpecente do espírito é o pecado. É a droga do espírito que entorpece é o pecado. A humanidade está em pecado. E está crescendo cada vez mais, porque está todo mundo bêbado por causa do pecado. E o principal pecado hoje, o principal entorpecente é a pornografia. A renúncia pode trazer prejuízo financeiro. Tem que estar disposto a perder. Cristão tem que estar disposto a perder. Tem que estar disposto a pagar o preço para se manter unido com Jesus.
Temos que aprender a perder às vezes para que o nosso coração não seja sobrecarregado com as orgias deste mundo, com o agito deste mundo. Aqui orgia não é orgia sexual, é orgia, esse agito, essa doideira para lá e para cá, correndo para lá e para cá, tonto. Compromisso para tudo quanto é lado, sucesso, realização, prazer, entretenimento, passeio, comida e bebida e etc, etc. Bem-estar. Temos que fazer renúncias para que a gente não seja derrubado por esse agito. Por exemplo, exemplos de renúncia. Tem uma irmã entre nós que trabalha fora, precisou, mas foi oferecido depois um cargo de chefia. Ela disse não. Ia ganhar mais, ia trazer mais prestígio. Renunciou. Por quê? Porque esse trabalho até aqui eu estou conseguindo realizar e cuidando bem da minha família. Agora, o cargo de chefia não dá. Ganha mais, ia ganhar mais. Ia refletir na aposentadoria dela. Além do prestígio, que é uma tentação. Disse não. Ela e o marido, não. Renúncia. Parabéns. Tem que renunciar à excelência. Uma vez eu vi um irmão dizendo assim, o Tobinho, dizer, cristão não pode querer ser o melhor médico. Tu te falou isso anos atrás, gravei. Né? Cristão não pode querer ser o melhor médico, melhor engenheiro, melhor advogado, melhor isso, melhor aquilo. A excelência, ela ocupa todo o nosso tempo, o nosso coração. Não. A gente tem que ser diligente, cuidadoso, caprichoso, competente no que faz. Mas a excelência, o primeiro lugar, não é para um cristão. O primeiro lugar é para Jesus no nosso coração. Querer ser o primeiro lugar, excelência é idolatria. Porque toma o lugar de Jesus. Não pode. Os últimos dias requerem sobriedade. Não pode dormir. Tem que estar acordado, vigiando, de pé diante deste mundo mau e de joelhos diante de Deus. Esses dias requerem isto. Joelhos diante de Deus, para poder ficar de pé diante desse mundo e não sucumbir. Vigiar está acordado. Vigiar está com óleo na lâmpada. O Espírito Santo. Não podemos apagar o Espírito. Não pode o pecado. Não pode flertar com o pecado. Ele apaga o Espírito. A gente perde o Espírito que um dia Deus nos deu na nossa aliança com Ele. Se perde o Espírito quando se flerta com o pecado. É grave. É assim que se vive os últimos dias, largando o pecado. E viver no Espírito. É ter o selo de Deus na fronte. Isso é tão lindo. Tem lá no Apocalipse, eu achei tão linda essa passagem. Quando um anjo ia sair para castigar a terra por causa dos pecados, Deus disse para o anjo, espera. Antes deixa eu selar os meus na fronte. Aí vai lá e sela o dele na fronte e agora vai. Mas não toca nos meus selados. Que bonito, né? Deus cuida da gente. Como? Plantando o Espírito. O que é esse selo? Na fronte. É o Espírito Santo. Na fronte, na mente. É a mente de Cristo plantada em nós. Por Deus. É essa a nossa proteção. A proteção é a mente de Cristo. Temos que pensar como Cristo. Não como um homem natural sem Deus. Pensar em tudo, em todas as coisas, pensar como Cristo. Tem que tirar da boca, eu acho. Eu não concordo. Tem que olhar para a palavra e fazer como Cristo. Ter a mente de Cristo. Ser inteiramente um com Jesus. Como Ele é um com o Pai e venceu. Porque Ele foi um com o Pai. A nossa vitória é ser um com Cristo. Não está no voto. Está em ser um com Cristo. Amém? Não é carnal.
é espiritual. Quarto, aprender a sofrer. Se não se ensina, né, irmãos? Mas nós temos falado sobre isto, sim. Tem que aprender a sofrer. Todos os profetas, apóstolos, os chamados pais da igreja, e muitas testemunhas anônimas passaram por grande sofrimento. Até Jesus, homem de dores, como fala a Bíblia. Se alguém quer saber como Jesus sofreu, leia o Salmo 22. Salmo 22 é Jesus expressando o sofrimento dele lá, foi profetizado lá por Davi. Foi o maior dos sofredores. Profetas que perseveraram no sofrimento. Os apóstolos foram martirizados. Os primeiros cristãos no Fórum Romano. Agora, interessante, sabe que eu tinha medo disto? E se chegar ao sofrimento, a tribulação, a perseguição, o que eu faço? Será que eu vou aguentar? Eu tinha medo de amarelar. Tinha. Até que eu entendi. Olha só onde é que eu entendi. Lendo a história dos mártires. Os mártires, eles morriam e tinham prestígio junto com a igreja da época. Aí tinham os irmãozinhos lá, que quiseram o mesmo prestígio e se ofereceram lá para ser mártir. Sabe o que aconteceu? Todos os que se ofereceram para ser mártires, chegou na hora H, amarelaram, desistiram. Sabiam que eles matavam os cristãos lá naquela época, por exemplo, o Império Romano, por exemplo, mas eles não queriam matar. Eles queriam que desistisse da fé. Se ele assinasse um documento renunciando à fé, ele era liberto. A vitória do sistema não era matar, era negar a fé. Então, por isso que eles eram presos por um tempo e eram estimulados a abandonar a fé. Então, esses que se ofereceram para mártires, todos não aguentaram. A história conta, está registrado nos livros de história. E os mártires? Os mártires estavam com medo de morrer. Eles fugiam, se escondiam. Inclusive os monges lá do deserto escondiam lá os perseguidos pelo sistema. Mas eles não paravam de proclamar, de testemunhar, de pregar e de ensinar. Um dia eles eram pegos. Quando eles eram pegos, naquele momento, Deus estava junto. Eles não ficavam sozinhos. Dava uma força sobrenatural ali, no momento, na hora H. Eles não amarelavam. Eu não consigo imaginar o que eles sentiam. Mas o poder de Deus estava ali. Como lá na fornalha. Quando entraram 3, Jesus estava lá, 4, junto. Quando a gente é fiel, não precisa ter medo da perseguição. Tem que estar unido com Jesus, não precisa ter medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Não precisa ter medo. Eu sei que tem muitos irmãos com medo, e assustador mesmo, a gente vê como o mundo está se tornando. É de botar medo na gente. Mas a solução é ser um com Jesus, estar unido. E não precisa ter medo. Ele vai estar junto naquela hora. Vai ser uma doce companhia, se nós precisarmos ser até martirizados. Ele vai estar junto se tirarem nossas propriedades. Ele vai estar junto se nos perseguirem, se nos prenderem. Os desesperados é porque não estão unidos perfeitamente com Cristo como tem que ser. Não precisa ter medo, irmãos. Não tenham medo da perseguição. Mas não podemos sair infantis por aí como crianças, desafiando o sistema, nos julgando para ser martirizados. Não é esse o jeito certo. Devemos ser sóbrios, inspirados, andar por esse mundo, inspirados pelo Espírito Santo, para cumprirmos o nosso dever de igreja, luz e sal da terra, com sabedoria, com sobriedade. E aí não precisa ter medo de nada, porque Ele está conosco.
Temos que aprender a sofrer. Irmãos, por causa do pecado, nós fomos estragados. E uma das ferramentas de Deus para nos mudar, nos aperfeiçoar e nos usar para Ele, para o serviço dEle, nos preparar para esse uso, é o sofrimento. O sofrimento, como dizem Hebreus, se somos exercitados por Ele, crescemos e frutificamos frutos pacíficos de justiça. O sofrimento tem potencial para levar alguém para o céu ou para o hospício. O sofrimento tem potencial para levar alguém para o céu ou para o hospício, para ficar louco. Ou aproxima de Deus para aqueles que perseveram, ou afasta de Deus aqueles que murmuram. Ou ele salva, ou ele enlouquece. Deus nos ensina o quê? A perseverar, sabendo que sofrimentos iguais aos nossos estão se espalhando por todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo, estão sendo experimentados. A terra é para trazer sofrimento. Seja por experiências do nosso cotidiano, mas se alguém meio sortudo aí, não tiver coisa do cotidiano para sofrer, está chegando perto, esse mundo mal vai trazer sofrimento. Esses tempos de fim. Por isso, temos que saber a lidar com o sofrimento. Nesses últimos tempos nós vamos ter oportunidades. Quem tem a vida muito certinha, esses últimos tempos vão trazer. Está às portas coisas difíceis por causa do crescimento dos homens mal, da ascensão do mal, da multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Temos que estar preparados para perseverar e não negar a fé. Pedro, quando diz assim, ele nos adverte que o diabo está ao redor, procurando alguém para devorar. Ele diz assim: resistires firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ter irmãos nossos sendo mortos todos os dias por causa da fé. Mas não são todos. A gente não sabe disso. Tem uns que renunciam da fé, sabia? Basta renunciar, que é aplaudido até. Sabiam? Não é todos. Só são mortos os que perseveram. Estamos prontos? Eu há pouco tempo ainda não estava pronto. Sim, não estou pronto. Eu tinha medo de amarelar. Hoje, não que eu tenha coragem, mas eu sei que Ele vai estar junto. Perdi o medo. Muitos irmãos hoje não são ensinados em perseverar, em renunciar, em sofrer. Tem muitas palavras por aí de triunfalismo. Está na hora da gente falar sobre renúncia, sobre o sofrimento que está se aproximando. Muitos abandonam a fé porque não sabem lidar com isto. São enganados, são facilmente enganados, porque recebem leite e não alimento sólido, que é o discernir tanto o bem como o mal. Isso é alimento sólido. Hebreus capítulo 5. Alimento sólido é discernir tanto o bem como o mal. Agora, a grande tribulação está às portas. Precisamos falar sobre isto. E 5, não deixar de congregar, como é um versículo bíblico. Não deixar de congregar. A igreja é uma proteção. Estarmos juntos aqui é uma proteção.
Falar sobre essas coisas é uma proteção. Coitado, aquele que não estiver na igreja. Não sei como é que as pessoas vivem sem Deus. Eles estão adoecendo, estão ficando literalmente doentes. Estão tomando remédio. Vocês viram quanta farmácia por aí se multiplicando? As pessoas estão ficando doentes, gente. Ficam dizendo aí, por causa que a pessoa está envelhecendo. Mas pelo amor de Deus, bota velho nisso, né? Para ter tanta farmácia por aí. Né? Eu tive farmácia há pouco tempo, parei de ter, faz 15 anos. Mas não tinha nem, eu acho que multiplicou por 5, por 6. E vendem cada uma muito mais do que a gente vendia antes. As pessoas estão adoecendo. Pessoas sem Deus estão adoecendo. E tomando remédio para poder dormir, para poder acordar, para poder existir. Não, tem que estar em Cristo, tem que estar numa igreja, congregando, numa congregação de boa doutrina. Infelizmente, tem que dizer isso, infelizmente, não é tudo que é congregação, que é recomendável, infelizmente. Não queria dizer isso, né? Nenhum de nós queria dizer isso. Mas tem que estar na igreja, a comunhão no corpo de Cristo é uma proteção. Congregar, comunhão significa compartilhar da mesma fé. A gente viver compartilhando na nossa fé é fortalecedor, animador. O próprio Jesus ensinou isso, instituiu o corpo de Cristo. Congregar numa congregação de boa doutrina. Uma vez, uns discípulos se mudaram de cidade. Onde é que a gente vai? Vão visitar todas as congregações. Escolha uma assim. Nesses critérios, por ordem de importância. Número 1, tem que ter uma doutrina cristã boa, séria. Não pode não ter doutrina cristã, né? Número 2, idoneidade dos líderes. Se o líder não for idôneo, se a liderança não for idônea, vai acabar tendo concessões pecaminosas. Liviandade. A gente vê isso aí, por incrível que pareça, né? Tem umas congregações de boa doutrina, mas são muito permissivas. Não pode. E terceiro, agora se der, por ordem de importância, é que a gente tenha amizade para a família, para mim, para minha esposa, para meus filhos, para minhas filhas. Amém? Não podemos viver sem isso, sem congregar. Oremos. Senhor, como é bom estarmos aqui, compartilhando da mesma fé, te adorando, prestando esse culto a Ti. Como é bom nos sentirmos seguros contigo, que Tu estás conosco sempre, em qualquer situação. Como é bom que até o sofrimento Tu permite, mas é para nos melhorar e nos aproximar de Ti. Como é bom isto, nós Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus, e invocamos o Teu nome sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas igrejas, sobre todos os irmãos que estão por aí, iguais a nós, esperando a Tua volta. Em nome de Jesus, amém.